Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos estar abrindo no Salmo 86. Salmo 86 diz assim a palavra do Senhor. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande, fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembléias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me odeiam, e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado porque tu és o Todo-Poderoso. O Senhor sabe que estamos aqui reunidos porque queremos engrandecer o teu nome, que nós possamos estar te glorificando, que possamos estar colocando o Senhor realmente em primeiro lugar em nossa vida, que nada, Senhor, venha concorrer com o nosso amor e o nosso compromisso contigo. Nós oramos pedindo que o Senhor venha com a tua presença nos edificando, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, transmitir de maneira bíblica, que eu possa, Senhor, estar sendo um instrumento na tua mão para a edificação da tua igreja, e que o Senhor venha abrindo o entendimento de tua igreja, Pai. Vem com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bem, irmãos, chegamos em Mateus 24, só para vocês entenderem, dar um pano de fundo. O Evangelho de Mateus é dividido em 5 grandes discursos. Aqui vai começar o 5º discurso. Aqui Jesus ele vai dar o desfecho de sua narrativa. No capítulo anterior ele fez uma forte rejeição contra os fariseus. Um discurso duro, em resposta à rejeição que ele sofreu pelo povo judaico e pelos líderes da nação. E ele responde de maneira extremamente dura. E o que acontece? O quadro aqui é de Jesus saindo, após esse discurso, saindo do templo.
E não se sabe exatamente por quê, o que levou os apóstolos a puxar esse tipo de conversa, mas eles vêm falando da grandeza da construção do templo. Para vocês terem uma ideia, só a pedra fundamental do templo pesa 600 toneladas. O templo que foi feito e foi reformado por Herodes foi com certeza uma das maiores obras do mundo antigo. Outro dia eu estava vendo uma maquete da Jerusalém antiga. O tamanho do templo em relação à cidade era algo absurdo. A vida da cidade girava em torno do templo. E quando os apóstolos chegam e falam sobre a beleza do templo, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque Jesus, de maneira profética, começa a falar do que ia se cumprir 40 anos depois. Jesus faz uma afirmação, aqui nós estamos no ano 30. Tem gente que discorda um pouquinho dessa cronologia, acho que foi 32 ou 33, mas a maioria dos teólogos diz que aqui é a terceira Páscoa que Jesus vai passar, no ano 30 depois de Cristo. E o que ia acontecer? No ano 70, o templo ia ser destruído. Então Jesus vem de maneira profética e ele faz essa afirmação do versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa afirmação, gente, para vocês terem uma ideia, os incrédulos dizem que o Evangelho de Mateus e os evangelhos teriam que ter sido escritos após o ano 70. Porque era impossível alguém saber que a cidade ia ser destruída, que o templo ia ser destruído, que o povo ia ser levado cativo e que Israel, a partir de 70 depois de Cristo, deixaria de existir como nação política, instituída em sua terra, colocada lá. Então o que os incrédulos falam? Olha, os evangelhos foram escritos depois do ano 70. Qual é o problema dessa afirmação? Existem relatos do historiador Flávio Joséfo, que foi o historiador que relatou a destruição de Jerusalém e do templo. Existem fragmentos que foram descobertos dos evangelhos que datam antes do ano 70. E existe uma série de indicativos na história eclesiástica de Eusébio, mostrando que de fato ocorreu nessa ordem. Jesus, de maneira espetacular, 40 anos antes, ele vai falar da destruição do templo. E por que isso aconteceu? Porque a nação rejeitou o Messias. Judeus estão perdidos? Não. A carta de Paulo aos Romanos mostra que na incredulidade deles, nós gentios entramos. E que eles vão crer no Cristo. Existe gente eleita, existe gente salva. Porém, a consequência sobre a nação foi terrível. Eles foram arrancados com raiz e tudo. E isso foi uma afirmação assombrosa de Jesus. E aí a narrativa continua. Versículo 3. Então, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O que acontece? Eu preciso tomar muito cuidado aqui com o que os discípulos estão perguntando. Eles, na verdade, eles fazem 3 perguntas. Primeira pergunta: quando, dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Isso quer dizer que os apóstolos aqui já entendiam que Jesus iria voltar.
Isso é uma coisa importante. E terceiro, a terceira pergunta, e o fim do mundo? Então Jesus, durante esse capítulo aqui, ele vai estar respondendo essas três perguntas. E o que acontece? Ao responder essas três perguntas, ele faz isso de maneira misturada. Ele faz isso de maneira intercalada. Por que isso é importante? Porque durante o capítulo, Jesus vai estar respondendo ora uma pergunta, ora outra. Então nós temos que avançar pelo capítulo de maneira tranquila, bem devagar. Por quê? Porque senão eu misturo tudo. Aqui nós temos o que a gente chama do Apocalipse em Mateus. É uma narrativa reduzida, é uma narrativa resumida, mas que nos dá informações muito importantes. Então hoje eu vou fazer uma introdução. Eu não vou pregar Mateus 24 e 25 da maneira que eu venho fazendo. Eu vou precisar usar aqui um certo número de palavras. Por quê? Vou explicar primeiro o motivo. Dentro da revelação progressiva, Deus ele vai adicionando informações. Essa revelação progressiva vai se encerrar em Apocalipse capítulo 22. Então Jesus é o primeiro a falar dessa maneira, com essa profundidade, da sua volta e do fim do mundo. E Jesus ele nos faz um resumo. Ele cita fatos, por exemplo, ele fala que vai haver um período chamado princípio das dores de parto. Nesse período vão haver pestes, terremotos, guerras, falsos cristos, falsos profetas. Nós já vamos chegar nesse ponto. Para vocês terem uma ideia, como é algo resumido, vamos ler rapidamente Mateus 24, versículo 14. Olha o que fala. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Olha como é importante isso aqui. Veja como é importante isso. Jesus fala do versículo 3 ao versículo 14, dando os 10 sinais da sua volta. E depois que ele dá 10 sinais da sua volta, ele fala, então virá o fim. Aí você fala, mas só isso? Não. Ele está nos dando um resumo. Então eu tenho um quadro geral apresentado em Mateus 24. E em cima desse quadro geral, Paulo vai vir escrevendo em cima. Os outros evangelistas vão escrever em cima. E João vai fechar com chave de ouro. Inclusive o próprio apóstolo Pedro fala coisas sobre a volta de Jesus. Então o que eu tenho que entender? Quando eu falo em escatologia, que é o que estuda o fim dos tempos, eu tenho que entender que existe um quadro geral. Agora, dentro desse quadro geral, em cada assunto eu tenho detalhes que são afirmados por cada escritor bíblico. Por exemplo, vou dar um outro exemplo disso. Mateus 24, versículo 29. Diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha que interessante. Jesus nos mostra um evento do sol escurecendo. No próximo versículo, ele já fala das nações tremendo diante do que aconteceu. Só que quando eu vou para o Apocalipse, eu percebo que o sol escurecer é o sexto selo. Quando eu vou para o Apocalipse, quando eu vejo o reino da besta em trevas,
É o julgamento das taças. Então, entre o versículo 29 e o versículo 30, existe uma série de ocorrências que vão se desenrolar no livro do Apocalipse. E que, inclusive, João fala para mim. Quer ver um outro exemplo? Mateus capítulo 24, versículo 15. Ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O que é o abominável da desolação? É o anticristo. Aonde eu tenho, veja, é um versículo com uma narrativa mostrando o que vai acontecer em Jerusalém no futuro. É só essa informação? Não, eu vou para Daniel, eu tenho todo um tratado sobre o anticristo. Eu vou em 1 João, eu tenho o primeiro escritor bíblico que usa o nome anticristo. Aí eu vou em 2 Tessalonicenses, Paulo fala da manifestação do homem da iniquidade. Aí eu chego no Apocalipse 13, eu vou ver a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que é o anticristo, o falso profeta. Então o que acontece? Cada parte do Evangelho, do Mateus 24, ela tem uma explicação complementar, que vai nos ajudar a desenhar um quadro na nossa cabeça. Dentro da escatologia bíblica, existe uma liberdade para discordância. O que todas as linhas teológicas concordam? Primeiro, Jesus vai voltar. O que mais eles concordam? Segundo, nós vamos ressuscitar. O que mais que eles concordam? Que vai haver um milênio, um reino de Cristo. O que mais que eles concordam? Que vai haver uma grande tribulação. Agora, o que muda de uma igreja para outra? A cronologia dos fatos. Por exemplo, tem gente que acha que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Tem gente que acha que o arrebatamento vai acontecer no meio. E tem gente que acha que o arrebatamento vai acontecer no fim. Da mesma maneira, o milênio. Tem gente que acha que o milênio está acontecendo agora, no céu. Já outros acham que o milênio vai acontecer no fim da grande tribulação, quando Jesus voltar. Por quê? Porque, de maneira inusitada, Deus deixou essas lacunas sem preencher na Bíblia. Então, por exemplo, você pega dois mestres muito bons, como Augusto Nicodemos e o Marcos Granconato. Na escatologia, eles pensam igual nas mesmas coisas. Arrebatamento, milênio, grande tribulação. Porém, a ordem que as coisas acontecem, eles pensam de maneira diferente. E isso não torna nenhum deles herege. Apenas são linhas doutrinárias na qual eles interpretam a Bíblia, buscando o melhor entendimento. Como que nós fazemos aqui na igreja? Só para vocês terem uma ideia da minha história. Na igreja que eu fui salvo, nós acreditávamos que o arrebatamento acontecia antes da tribulação. Porém, nesse arrebatamento, iria apenas uma pequena parcela da igreja. E a igreja ficaria para a grande tribulação. No Brasil, 95% das igrejas, 90% das igrejas acham que o arrebatamento acontece antes. Por exemplo, muita igreja pensa que daqui a 5 minutos Jesus pode voltar. Agora, por exemplo, você vai na igreja presbiteriana, eles creem que o arrebatamento é lá no final da tribulação. Como que nós, Igreja Batista Patmos, pensamos? Que foi a linha que eu acabei escolhendo. Eu procuro seguir no fluxo natural do texto. Então, toda leitura que eu faço escatológica, eu vou fluindo de acordo com o texto.
E procuro ter o entendimento o mais natural possível, dentro da ordem do texto. Então eu entendo, e é o ensino que eu vou dar contas a Deus. No meu entender, o arrebatamento acontece ao final da grande tribulação. Ao soar da última trombeta, que nós não sabemos exatamente quando toca. O que quer dizer o quê? Que a igreja vai ver o anticristo, que nós vamos passar por dias de perseguição e que o cristianismo vai haver uma tentativa de banir o cristianismo da terra. Os crentes vão virar inimigos do Estado. Entendeu? Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque é uma leitura natural do texto, sem forçar. Agora, para vocês terem uma ideia, estudando para essa palavra, eu consultei o pastor Marcos Granconato, que é pré-tribulacionista. Consultei o reverendo Wesley Heller, da Presbiteriana de Assis, que é pós-tribulacionista. Consultei outros autores que creem que o arrebatamento é no meio. Por quê? Porque cada um tem algo a somar, cada um tem uma informação, cada um é usado por Deus de alguma maneira para nos ensinar sobre as coisas do fim. Que período que nós estamos vivendo hoje? Hoje nós estamos vivendo o período que Jesus chama do princípio das dores de parto. Só que eu tenho que entender o seguinte: quando você usa o termo os últimos dias na Bíblia, nós temos uma tendência a últimos dias, a achar que os últimos dias é a época do fim. Não é assim na Bíblia. Na Bíblia, Jesus nos ensina que os últimos dias vão da sua primeira vinda, que aconteceu em 30 depois de Cristo, até a segunda vinda. Esse é o período que Jesus chama de últimos dias. Na Bíblia, esses últimos dias já estão durando quase 2000 anos. Na verdade, em 1990 anos. E não sabemos o quanto vai durar. Esses últimos dias também são chamados época da graça. Que é quando todos os eleitos que vão formar a igreja são salvos. Nós temos condição de saber quando Jesus vai voltar? Não. Agora, nós temos dois tipos de sinais. Nós temos os sinais que falam da certeza da vinda de Jesus. E nós temos os sinais que falam da iminência da vinda de Jesus. Por exemplo, certeza da vinda de Jesus. Vamos avançar na leitura para vocês entenderem o que está acontecendo. Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olha que interessante. Em matéria de escatologia, você pode ser enganado. Só para vocês terem uma ideia, como é perigoso isso, sempre aparece alguém falando sobre o fim do mundo. Só que essa história de falar de fim do mundo destrói vidas. Por exemplo, em 1844, a seita adventista do sétimo dia disse que Jesus ia voltar. E aí o que aconteceu? Pessoas venderam suas propriedades, pessoas venderam seus bens, alguns venderam suas casas. E quando chegou a data marcada para que ia voltar, Jesus não voltou. E aí, eles vieram com uma desculpa, dizendo que o mundo não estava preparado para a volta de Jesus. E que Jesus, na verdade, tinha voltado no reino espiritual e tinha entrado no Santo dos Santos para fazer uma coisa chamada juízo investigativo, que era como se fosse a expiação dos nossos pecados. Aí eles criaram uma heresia. Qual que é a heresia? Veja, a expiação dos nossos pecados foi feita lá na cruz do Calvário. Para escapar do erro,
Que eles deviam ter confessado, olha, erramos, nos equivocamos, e estamos aqui publicamente pedindo perdão. Não, eles criaram uma heresia, que a expiação dos pecados agora está sendo feita por Jesus. Isso é heresia. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o adventismo do sétimo dia, porque, veio aqui nós estamos para falar de Jesus, mas é importante você saber, porque você vai se deparar com ensinos que pode te confundir. Não estou falando aqui para expor homens, nós estamos aqui falando do campo doutrinário, mas qual é o perigo do adventismo do sétimo dia? Eles têm ensinos heréticos, eles têm livros a mais do que a Bíblia, eles têm uma falsa profeta chamada Ellen White, que trouxe coisas terríveis de ensino. Então nós temos que ser cautelosos. Por quê? Porque para eles, inclusive, eu e você não somos salvos. Nós precisamos se converter ao adventismo para sermos salvos. Eles têm estratégias de evangelismo para batistas. Eles têm estratégias de evangelismo para pentecostais. Eles têm estratégias de evangelismo para presbiteriano. Então, com aquela coisa muito bem acabada, muito bem organizada, tudo muito bonito, com pregadores eloquentes, eles armam um emaranhado que quem não está firmado na doutrina cai nas garras da seita. Muito fácil. Então você tem que entender essas origens. Lógico, um dia na apologética nós vamos estudar mais profundamente. Mas você tem que saber que se trata de uma seita, com ensinos heréticos. Para vocês terem uma ideia, pior que o Evangelho da Prosperidade. Evangelho da Prosperidade não é heresia. Evangelho da Prosperidade é fruto dos falsos mestres. Mas se você vai numa igreja que ensina o Evangelho da Prosperidade, embora tenha esse ensino errado, eles vão ensinar a salvação em Cristo, vão ensinar a Trindade, vão ensinar tudo certinho. Percebem a diferença? Essa história de que Jesus está lá no Santo dos Santos espiando o pecado é heresia grosseira. Coisa que a maioria dos evangélicos não sabe. Por quê? Porque quando o adventista se aproxima de você, ele não fala essa doutrina tão importante. Ele esconde. E aí vem com todo um trabalho muito bem organizado, muito bem acabado, para te atrair, e os incautos, eles caem nas garras da seita. E aí cai nisso que Jesus falou. Que ninguém vos engane. Isso estou dando um exemplo, porque é coisa grande. Por exemplo, a seita dos testemunhas de Jeová. Dizem que só 144 mil vão ser salvos. Só para vocês entenderem o problema disso, só na Inglaterra é 1 milhão de testemunhas de Jeová. Quer dizer, eles são tão seita que não conseguem salvar nem eles mesmos. Entendeu? Então, assim, eu preciso tomar muito cuidado. A Bíblia nos orienta, não temais. Não tenhais medo. Por exemplo, eu imagino que nós vamos passar na tribulação, imagino. Mas eu tenho uma promessa de Deus, Apocalipse 3,10, porque guardasse a palavra da minha paciência, a palavra da minha perseverança, eis que vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Quem falou isso? O meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fala que vai guardar, se ele fala para não ter medo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar focado no que interessa. Pregação do Evangelho, ser crente de verdade. Ah, você vai virar inimigo do Estado. O problema do Estado. Quem arrumou uma encrenca foi o Estado. Porque está se levantando contra o próprio Deus. Não sou eu que arrumei uma encrenca. É o Estado. Então, assim, nós temos que andar tranquilos, em paz. Como o apóstolo Paulo fala, não vos demovais do vosso entendimento, seja por epístola, por carta, ou seja por profecia ou por palavra. Porque o dia do Senhor, aí ele explica quando vai acontecer. É só após a manifestação do homem da iniquidade e a apostasia. Por exemplo, a apostasia já veio.
Quando Paulo fala de apostasia, ele não está falando, está incluído, mas ele não está falando diretamente da apostasia de um crente sair da igreja. É mais ampla a palavra apostasia. Ela tem a ver com o espírito do anticristo operando. Um mundo anticristão. Por exemplo, eu estava ouvindo o reverendo Wesley Eller, ele citou uma coisa interessante. Inclusive eu vou ter o mesmo cuidado, não estou falando de política. Mas, por exemplo, bastou a nossa ministra Damares Alves falar que menino é menino e menina é menina, que a imprensa do país se levantou contra. Bastou ela dar um testemunho pessoal de que ela, quando criança, num momento de sofrimento, alega ter visto a Jesus Cristo, que a nossa imprensa caiu de pau. Eu pergunto, por quê? Por que não fazem isso quando o pessoal se manifesta a favor de feitiçaria? Quando o pessoal se manifesta a favor da religião dos ateus? E por que eu chamo de religião dos ateus? Porque para ser ateu você precisa ter fé. Porque você não tem prova que Deus não existe. Eu também não tenho uma prova 100% que Deus existe. Mas porque não existe também eu não tenho prova. Então é religião. Porque ela é campo da fé. Veja no nosso país, por exemplo, manifestantes, lógico, tinha que ser comunista, né? Passando nas frentes das igrejas e cantando, igreja fascista, você está na minha lista. Gente, há bem poucos anos atrás, há 10 anos atrás, nós íamos, às vezes, para as marchas, íamos para as manifestações cristãs. O povo olhava para nós com bons olhos. Hoje, eles estão pondo fogo em igreja católica. E a mídia não fala nada, não abre a boca. Então, é esse ambiente que Jesus está nos mostrando. A apostasia já veio. O princípio das dores de parto já chegou. Nós vamos estudar profundamente, mas para vocês terem uma ideia, Jesus fala de terremotos. Para vocês terem uma ideia, só no século XX foram mais de 4.200 terremotos. Aí a pessoa vai falar, mas é que agora o pessoal anota os terremotos. Não. Para vocês terem uma ideia, o grande acontecimento do primeiro século foi, acho que 69 depois de Cristo, um terremoto e o vulcão Vesúvio explodiu de tal forma que soterrou Pompeia. Por exemplo, no século XVIII, a cidade de Lisboa, 60 mil pessoas morreram no grande terremoto de Lisboa, está registrado. 1750, alguma coisa. Na Espanha. Mas o que acontece? A terra está cambaleando como um bêbado. Eu estava assistindo uma pregação do pastor Luiz Saião. Se vocês quiserem, até entre na internet, uma ótima pregação, está lá. Você digita Mateus 24, Luiz Saião. Muito boa a pregação dele. E ele estava mostrando o gráfico de grandes terremotos. Então o gráfico ele vem seguindo, o triângulo sobe e desce. Passa um pouquinho, o triângulo sobe e desce. Passa um pouquinho, o triângulo. Quando chega na década de 90, o gráfico dessa proporção aqui vai no teto. Do número de terremotos. É só você ver quantos vulcões estão em atividade hoje. A quantidade de vulcões, a quantidade de coisas. Entendeu? Então hoje nós já estamos vivendo o princípio das dores de parto de uma maneira intensa. Por quê? Quando eu falo em sinais, é muito importante também eu ter um foco. Por que eu estou dando toda essa introdução? Porque o meu objetivo é que após essa pregação de Mateus 24 e 25, vocês estejam aptos a avaliar o tempo que nós estamos vivendo. Entendeu? É muito importante vocês entenderem o quê? Por exemplo, muitos países têm se aproximado da China. E inocentemente eles acham que só vai vir bugiganga da China. Só vai vir brinquedinho de 199.
Só vai vir coisa barata feita com mão de obra escrava. Mas não é só isso. Vem todo um pacote ideológico. Na China, existe região da China que eles enforcam cristão em praça pública. Existe região da China em que eles decapitam cristão em praça pública. Aí você vai falar, pastor, mas isso aí é só a China. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. 300 mil cristãos morrem por ano no mundo. 300 mil. Para vocês terem uma ideia, é quase 3 vezes a população de Pinhais, que todos os anos morre. E a mídia anticristã, comunista, não abre a boca. Quando você chega nas grandes agências missionárias, por exemplo, tem um monte de gente que se converte na Coreia do Sul e sente o chamado missionário para a Coreia do Norte. O cara entra, se pegarem ele, é decapitado em praça pública. Entendeu? E aí no Brasil, eu fico fazendo conta se vou para o culto. Achando que tá tudo bem se eu for ou não. Veja que interessante. Tá vindo algo ao meu coração. Vamos abrir rapidamente em 1 Pedro. Você vai passar por Hebreus, vai passar por Tiago. Deixa eu achar o texto que eu quero aqui. Eu acho que está em 2 Pedro. Espera aí, só um minutinho. Espera lá. É 1 Pedro. Espera lá. Capítulo 4, versículo 12. Antes de ler, olhem para mim. Os irmãos concordam que o povo de Jerusalém não levou a sério o que Jesus estava falando? Deus não abençoou o povo judeu? Então por que ele arrancou eles com raiz e tudo e manteve 1900 anos fora da terra? Simples, porque o mesmo Deus que abençoa, o mesmo Deus que edifica, é o mesmo Deus que arranca. Por exemplo, você vai para o livro de Ageu. O Rodrigo estava dando ensino no livro de Ageu. Lá no livro de Ageu fala o seguinte, que eles, na fundamentação do texto, eles organizaram pedra sobre pedra. Quem fez aquilo para o templo ser reconstruído? Deus. O que o próprio Deus fala em Mateus 24? Usa o mesmo termo de Ageu, só que agora, em vez de edificar, não restará pedra sobre pedra. O mesmo Deus que edifica, o mesmo Deus que abençoa, é o mesmo Deus que traz juízo, é o mesmo Deus que remove. Quantas famílias, quantas pessoas que nós não vemos, Jesus edificando a vida dela, a vida sendo transformada, a família estruturada, tudo começa a correr bem, tudo começa a correr direito. Num determinado momento, dá um trelelê, e a coisa desanda de um jeito que vira tudo do avesso. Quantas pessoas que nós olhamos hoje, que diante, é lógico, da palavra de Deus, não da sabedoria do mundo, tinham a vida organizada em Deus, e hoje a vida está destruída. Está virada no chapéu velho. Por quê? Porque o mesmo Deus que edifica, é o mesmo Deus que destrói. Nós não podemos mudar Deus. O Deus que tem aliança com Abraão, que transforma, meu parecer, Israel sendo a menina dos olhos dele, é o mesmo Deus que arrancou a nação com raiz e tudo. É o mesmo Deus que permitiu o holocausto. Entendeu? Uma coisa terrível. Aí você fala, nossa pastor, que bom que nós não somos Israel, né? Como o pastor ensina, eu sou gentil, eu sou igreja, eu não sou Israel. Que legal, né?
Bacana demais. Vamos ver se o apóstolo Pedro concorda com isso. 1 Pedro 4, versículo 12. Diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Vamos parar um pouquinho aqui. O que acontece? Pedro escreve para a igreja: irmãos, vocês não estranham essa perseguição que está vindo? Vocês não estranham essas lutas? Não estranham esse fogo? Esse fogo está vindo para provar vocês. Entendeu? Pensem no seguinte: vocês têm a honra de ser coparticipante das aflições de Cristo. É esse o quadro que Pedro está desenhando aqui, mas a narrativa continua. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, vituperados é vergonha pública, tá? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. O que ele está dizendo? Que aqueles que envergonham a igreja, que perseguem a igreja, através deles o nome de Cristo é blasfemado. Mas em nós, que temos o Espírito da graça, ele é glorificado. E Pedro continua, 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Você fala: ó, bacana. Veja, eu não roubo, eu não mato, eu não estouro ônibus de criança. Se eu for perseguido, eu estou encaixado aqui, estou tudo bem. Perseguição acontece com cristão. Eu não sou malfeitor, não sou ladrão. Realmente isso aqui está escrito, mas olha a afirmação que Pedro fecha a passagem, versículo 17. Porque já é tempo, isso há 2000 anos atrás, que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. O que Pedro nos ensina? Que Deus libera juízo sobre sua igreja. Os irmãos concordam que nós, cada dia que passa, estamos nos aproximando do juízo sobre o mundo? Que esse juízo vai vir e que o mundo vai ser julgado? Só que Pedro nos dá a informação seguinte, que primeiro o juízo vem sobre a igreja. É só você ver a situação das igrejas após a pandemia. Esvaziaram. Porque o juízo veio. Percebem? E Deus começou a separar o joio do trigo. Lembra que eu expliquei que quando você começa a perder culto, abre o olho, que é sinal de que a graça não está operando na sua vida como deveria operar? Porque se a vontade de Deus é que você venha para o culto, e quem traz você para o culto é Deus através da sua graça, e você não está vindo, pode ser que a mão de Deus esteja pesando sobre você. Ah, pastor, mas eu tive que trabalhar, tive que fazer aquilo, mas veja, buscai primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O que eu estou querendo dizer? Gente, acorda. O fato de você ser igreja não quer dizer que Deus não traz um juízo sobre nós. Um fogo purificador. Ó, vou reler aqui. Quer ver? Versículo... Oh, Jesus. Ó, 12. Amados, não estranhei a ardente prova.
Esse ardente prova aqui é o fogo purificador. Tudo que você quer purificar, você purifica pelo fogo. Então nós temos que entender que nos dias que nós estamos vivendo, nós também, igreja, podemos estar debaixo de uma pressão vinda da parte de Deus para nos purificar como crente. Pressão no nosso dia a dia, pressão na nossa fé, pressão da circunstância, pressão da perseguição, pressão dos contratempos. Os irmãos não têm percebido que todo mundo tem passado algum tipo de problema? É nesse momento que a tua fé tem que ser sólida. Porque se a tua fé não for sólida, você não vai resistir. É aí que eu tenho que ser firme. Quer ver? Vamos voltar rapidinho em Mateus 24. Deixa eu ler um versículo para vocês. Mateus 24. Tá. Será expressão aqui. Ó, versículo 7. Nós vamos estudar melhor na próxima palavra. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, espécies e terremotos em vários lugares. Mas em todas essas coisas são o princípio das dores. Ó o 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem é que está ensinando isso aqui? Vai acontecer ou não? E quando acontecer, como é que vai estar a sua fé? Gente, só para você ter uma ideia. Quem duvida do 666, ninguém vai poder comprar ou vender. Por exemplo, hoje você chega no estado de São Paulo, uma pessoa que não tomou vacina não é mais cidadão. Porque ela não pode entrar em nenhum prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então ela não tem direito à justiça. Se uma simples vacina quer transformar o mundo num sistema controlado, que para mim é a preparação do sistema 666, é um teste de colocar tecnologia em prática. Porque nós temos que entender que o anticristo não vai ser onisciente, ele precisa ter o recurso à tecnologia. Então eu me aproveito de uma situação, lógico que tudo muito bem encaixado, e já coloco em teste meu sistema. Por exemplo, você vai na Austrália hoje, você chegou no supermercado, você entra no seu smartphone, você clica, cheguei no supermercado. Aí você sai do supermercado, você vai no salão de beleza. Você chegou no salão de beleza, você clica. Cheguei no salão de beleza e você informa. Tudo isso é lógico com um bom motivo para cuidar de você, para saber quem andou naquele lugar. Você vai na China, a mesma coisa. Você vai na Nova Zelândia, a mesma coisa. Entendeu? Nós estamos vivendo um tempo maluco. Agora, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma visão bíblica. Peraí, o que está fazendo? É controle. Esse controle chega até que ponto? Chega a tal ponto. Isso aí vai dar aonde? Por exemplo, você vai na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, você não pode entrar no supermercado. Como é que a pessoa vai comer? Imagina quando for o 666. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Isso aí que está acontecendo, veja, é uma coisa importante, mas não é nada perto do que o anticristo vai fazer. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, está aí, a tecnologia está aí, a forma de funcionar do mundo está aí. O ódio pelos cristãos tem crescido absurdamente. E veja, Jesus profetizou que isso aconteceria. Ele vai nos dar, nós vamos ver semana que vem. 10 sinais claros na sua vida, você vai ver o quanto já se cumpriu desses 10 sinais de maneira plena, de maneira clara, visível, não precisa interpretar. É claro.
Então é do nosso entendimento. Veja, eu sempre falo essa frase. O cristão hoje, veja, tem uma palavra nossa sobre a nova ordem mundial, na qual eu chamo os cristãos a uma responsabilidade de usar a Bíblia para avaliar os eventos do fim. Entendeu? Então a minha orientação como pastor, duas coisas eu tenho que ficar de olho. Duas coisas. O Estado de Israel e a nova ordem mundial, a União das Nações. Veja, Israel foi refundada em 1948. Nós vamos estudar isso. Jerusalém voltou a ser capital de Israel em 67, na Guerra dos 6 Dias. Entendeu? E está andando. Hoje, um dos maiores regimes totalitários nessa crise que o mundo está passando está em Israel. É um dos piores lugares. A pergunta é, por quê? Eu tenho juntado alguns fatos, é meio óbvio por que isso, mas é uma agenda. Da mesma maneira, veja que interessante, muitos falam que a grande Babilônia está ligada a Roma. Nós entendemos, nós vamos estudar isso, que veja, até hoje o mundo é romano. Talvez você não parou para pensar, mas nós vivemos num mundo romano, aqui no Ocidente. A estátua de Daniel falava dos impérios, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, as duas pernas de ferro, que era o Império Romano, do Oriente e do Ocidente. Só que a estátua continuava, tinha os pés de barro e ferro, mostrando que o Império Romano ainda continua. Nosso sistema jurídico é romano, nossa ética é romana e grega. Até o nosso paganismo é romano. Outro dia eu estava vendo o pastor Luiz Saião falando, a gente fala latim. Só que é um latim modificado, lá da Lusitânia, estou usando a frase dele tal e qual. Você vai para o inglês, metade das palavras do inglês são latim, nós somos tudo romano, nossa mente funciona como romano. Aí, curioso, o outro lugar onde o regime totalitário está sendo implantado de maneira terrível, Itália. Para vocês terem uma ideia, a partir de antes de ontem, na Itália, quem não tem o documento não pode trabalhar. Não pode entrar na empresa. Para vocês terem uma ideia, o que nós estamos vivendo, imagina. Aí você vai falar, pastor, isso é nova ordem mundial? Não, isso é laboratório. Isso é um experimento para ver até que ponto vai. Aqui no Brasil nós não estamos vendo, mas o mundo está pegando fogo. Sai um pouco da bolha e vai um pouco para a Europa. O pau está quebrando, a população está apanhando da polícia. Estão apanhando. Mulher sendo presa chutada. Entendeu? Porque eles não estão querendo se submeter ao sistema. Aqui no Brasil a gente não vê nada disso, mas, gente, não se iluda, vai chegar. Gente, nós somos alvo. Qual é, depois dos Estados Unidos, o maior país cristão do mundo? O Brasil. Pô, qual é a terra do avivamento? Brasil. Quem exporta missionário para o mundo inteiro? Brasil. Qual é o lugar do mundo em que uma igreja é plantada a cada esquina? Brasil. Vocês acham que nós vamos passar aqui? Manso e suave, o senhor está dormindo. Gente, não se iludam. A agenda vai vir. É uma agenda. E nessa agenda nós não somos bem-vindos. Nessa agenda nós somos persona não grata. E você tem que se preparar. Porque a sua fé vai ser testada. Talvez vai ser testada num ponto o qual você nunca imaginou. Mas qual é a notícia boa? Como eu falei, não tem mais. Entendeu? Jesus aqui na narrativa, que eu não quero entrar, ele fala, gente, quando vocês forem levar diante dos reis, eu vou dar sabedoria para vocês falarem. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava preso, chegou diante do rei Agripa e de Berenice. Deus deu sabedoria.
Num ponto em que o rei Agripa fala, pô, você quer que agora, de bate-pronto, eu vire cristão? Com esse pouquinho de pregação que você está falando, você está querendo me convencer a ser cristão. Aí Paulo responde, ó, quem dera fosse isso. Quer dizer, Paulo estava preso por causa do evangelho e estava preocupado com a salvação dos outros. Esse é o nosso foco. Entendeu? Agora, nós não sabemos a intensidade das coisas, mas concorda que o meu papel, vivendo esse tempo, é ser testemunha fiel. O meu papel é enxergar os tempos. Veja, política é importante, mas a política do cristão é Deus. Veja, eu me informo com política, eu divulgo notícias políticas, entendeu? Sou anticomunista, entendeu? Lógico, como cristão, eles são ateus, como é que eu vou ser a favor? Entendeu? Mas assim, nossa política é Jesus. É em Cristo que a gente tem que se firmar, é em Cristo que a gente tem que ter expectativa. É Ele que coloca a comida no nosso prato, é Ele que nos dá saúde. É Ele que vai trazer os fatos de Mateus 24. É Ele que já nos colocou no princípio das dores de parto. É Ele que já nos colocou no tempo dos falsos profetas. É Ele que nos colocou na época das pestes. E é Ele que cuida de nós. Pode ver, graças a Deus, nossa igreja não perdemos ninguém. Entendeu? Só que, por exemplo, espiritualmente tivemos um prejuízo, porque a turma esfriou. Mas para esfriar é fácil. E para esquentar é fácil, é só meter calor. Deus deu a receita. Não estranheis a prova que vem no meio de vós. Fica tranquilo que o fogo vem. E é um fogo purificador. Então o que eu tenho que entender? Estou vivendo um tempo único? Estou. Jesus me avisou aqui? Avisou. Entendeu? O povo judeu jamais imaginava, encerrando, que o templo seria destruído. Veja que interessante, em 586... Nabucodonosor marcha contra Israel, 586 a.C. O muro da cidade é rompido, o templo é queimado e o povo levado cativo. No mesmo dia, em 70 depois de Cristo, o Marechal Tito, que veio se tornar imperador romano, marcha sobre Jerusalém. Queima o templo, no mesmo dia. E o incêndio foi tão forte e tal, que o templo ruiu. E o calor do fogo era tanto, que todo aquele ouro, prata e coisas preciosas que tinham dentro do templo derreteram. E entraram no vão das pedras. Aquilo gerou o quê? Os soldados romanos mexeram de uma forma para tentar retirar o ouro. Mexeram de uma forma que as pedras não ficaram no lugar. Se você vai hoje em Roma, você tem uma construção chamada Arco de Tito. Você vai ver a menorá sendo carregada, você vai ver os utensílios do templo sendo carregados, em memorial à vitória romana em 70 depois de Cristo. E os discípulos saíram do templo. Senhor, veja essas pedras, que maravilha. Olha que coisa linda que é o templo. E Jesus olha e fala, não restará pedra sobre pedra. O mesmo Jesus que falou isso. Profetizou sobre os nossos dias, estão se cumprindo. Profetizou na Escritura que Israel ia voltar a ser povo, nós vamos ver isso junto. E profetizou que um dia ele vai voltar para julgar esse mundo. O Apocalipse fala, ao limpo, limpe-se mais ainda. Porém, ao sujo, suje-se mais ainda. O nosso mundo está chegando diante de um ponto onde a iniquidade vai chegar num ponto insuportável. O pecado dos homens vai assim
multiplicar de uma maneira. E por que isso vai acontecer? Porque Deus está lá no céu. Agora eu estou parafraseando. Enche, enche, enche de pecado, enche a tua medida de iniquidade. Porque essa iniquidade vai ser punida. Vai ter consequência. Jesus vai vir. O joio vai ser separado do trigo. Porém, a igreja gloriosa, os salvos de toda a história, vão estar juntamente com Cristo pela eternidade. Face a face com o Criador. Toda lágrima será enxugada. Todo pranto cessará. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Numa boa, gente, nós estamos vivendo um tempo onde sempre que a gente orar, nós temos que lembrar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A melhor coisa que pode acontecer é Jesus voltar e nós sermos transformados, glorificados, estarmos para sempre com o Senhor. Enquanto isso não acontece, eu tenho que viver uma vida cristã verdadeira. Nesse tempo maluco, eu tenho que evangelizar, eu tenho que aproveitar esses sinais. O mundo está vendo, alguns estão vendo, Deus está despertando, aproveita e prega. Quando a pessoa virar para você e falar, mas você viu que negócio? Pronto, acabou de abrir a porta para o Evangelho. Entre e prega Jesus, anuncia Jesus. Ao anunciar Jesus, aí tem gente que vai ser salva. E vai ser a vida transformada. E esse Evangelho vai ser mais... Só para vocês terem uma ideia. Hoje, falta, depois eu vou dar os números, aproximadamente uma população de 200 e poucos milhões de pessoas para que a Bíblia seja traduzida. Dos quase 8 bilhões de pessoas, pouquíssimas etnias não têm a Bíblia traduzida. O que Jesus falou? E esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. Nações ali é etnias. Não é cada paizinho. É por raiz étnica. Estamos quase chegando lá. Eu trabalho na sociedade bíblica mais antiga do mundo. Eu sei do que eu estou falando. Estamos quase chegando lá. O Evangelho está sendo anunciado. Que nós possamos aproveitar a honra de termos nascido nessa geração, num país livre que nem o Brasil. Que eu imagino, ainda vamos respirar um bom tempo. Não estou dizendo que Jesus vai voltar amanhã. Mas estou dizendo que um dia essa liberdade vai mudar, é o que a Bíblia diz. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o que eu vou fazer com essa liberdade. Na verdade, eu quero socar o muro de Bíblia, eu quero evangelizar. Para mim, eu queria essa igreja lotada. Entendeu? É para isso que nós temos que viver. Para que Deus seja glorificado na obra do seu Filho. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro te agradecendo, eu oro pedindo, Pai, que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, força, alegria na pregação do Evangelho, que possamos viver uma vida cristã intensa, cheia de comprometimento, que possamos, Senhor, aproveitar esse tempo favorável para a Tua igreja, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado e que nós sejamos, Senhor, instrumentos da Tua graça. Sê conosco, capacita-nos e livra-nos de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.